estarmos aqui nessa manhã. Que bom podemos compartilhar do amor de Jesus nesse momento. Que bom que mesmo com tantas coisas a serem feitas, mesmo com tantos desafios que temos, conseguimos chegar, conseguimos estar aqui nessa manhã especial, e eu estou com muita expectativa de estar com vocês. Estava com muita expectativa para esse domingo. Eu já estava 3 domingos sem ministrar a palavra para a igreja, por causa das nossas programações de aniversário, e daí nessa semana o pessoal me chamou para uma viagem para o Rio, para ministrar lá, e eu falei assim: gente, se eu for, o povo não deixa, o povo mata eu, se eu sair, mas eu... E daí eu falei assim: eu queria muito estar aqui, porque tanta coisa o Senhor tem feito no nosso meio, tantas coisas o Senhor tem realizado aqui, nesses últimos meses e nos últimos dias, tanta gente nova chegando, tanta carinha nova chegando, tantas histórias sendo conectadas, e Deus, Ele tem nos abençoado. Deus tem nos dado muito mais do que merecemos, se é que merecemos alguma coisa, mas nós reconhecemos e aceitamos isso como graça de Deus para a nossa vida. Então a gente só celebra, e a gente não tenta entender, porque se a gente tentar entender, a gente se confunde. Mas eu quero compartilhar algo com você, algo que Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias, e queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo número 16, Evangelho de Mateus, capítulo número 16, Evangelho de Mateus, capítulo número 16, e eu quero ler com vocês a partir do verso número 21, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir em Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome essa cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Somente até aí, feche seus olhos mais uma vez. Senhor, fale ao nosso coração nessa manhã. Nós cremos que a Tua palavra, ela é viva e eficaz, que ela tem um poder do céu, porque ela é palavra do céu para a nossa vida. E pedimos que nesse momento o Seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, venha falar conosco de forma pessoal, Pai. Que tudo aquilo, Pai, que foi falado no público agora, encontre um lugar, Pai, na história, na trajetória e no interior de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. E que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Pai, porque o Senhor tem uma palavra para este povo, para hoje, e eu sei que o Senhor se alegra se nós absorvemos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eis-nos aqui, os nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração está inclinado ao Senhor, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, essa é uma passagem até que conhecida. Jesus agora está já anunciando aquilo que aconteceria, como aconteceria, o que era necessário acontecer. E Pedro, ele olha para toda essa situação e ele fica indignado. Ele olha para aquilo que está diante dele,
ou aquilo que está ali quase diante dele, porque em breve isso aconteceria, e ele não consegue compreender isso. Sabe, existem alguns momentos da nossa vida, em que algumas situações acontecem, que nós nos movemos como Pedro, e a gente olha para aquilo que está acontecendo, para aquilo que está se passando, a gente pergunta: por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Qual é a razão por que eu estou passando por isso hoje? E isso, meu irmão, não te faz uma pessoa pior, isso te faz uma pessoa comum, porque nós somos seres dotados de inteligência. Deus nos deu a capacidade de pensar, e quando algo acontece fora daquilo que nós estamos esperando, planejando, quando algo nos pega de surpresa, quando algo nos tira da nossa zona de conforto, a primeira coisa que nós fazemos é pensar com inteligência. A gente quer entender o que está acontecendo, a gente quer compreender por que está acontecendo isso. Não, mas como que isso começou? Ah, mas por que isso aconteceu desse jeito? E nesse texto, Pedro está vivendo exatamente isso. Pedro confuso, ele está tentando debater com Cristo convicto. Pedro cheio de dúvidas daquilo que estava para acontecer, ele quer gerar discussão com alguém que sabia tudo aquilo que deveria acontecer. E quando a confusão, ela conflita com a convicção, alguém vai ter que ceder. Quando aquilo que está mexendo com a gente, aquilo que está tirando nossa paz, aquilo que está tirando nosso sono, aquilo que tem feito a gente fazer perguntas, a gente ficar inquieto, encontra com a convicção, e a fé é convicção, assim diz o escritor aos Hebreus, a fé é a convicção. Alguém vai ter que ceder, porque não dá para a gente viver por fé com o coração confuso, e não dá para a gente permanecer confuso quando a fé ela encontra o nosso coração. E nessa passagem nós encontramos exatamente isso. E Jesus ele olha para essa situação, e a forma que Jesus ele trata Pedro é forte. A chamada de Jesus para Pedro, a forma que Pedro é repreendido, é uma maneira forte. É como se Jesus ele chacoalhasse Pedro para dizer: ei cara, abre os olhos, você precisa compreender que as coisas não são no seu próprio entendimento. Mas infelizmente a realidade de Pedro é a realidade nossa em muitos momentos da nossa vida. Estamos aqui na igreja, vivendo um tempo gostoso, adorando. Que tempo de adoração gostosa, que tempo gostoso, eu não quero ser místico, mas que atmosfera gostosa de adoração, que momento agradável. E nós muitas vezes estamos vivendo a nossa vida muito próximo do coração de Deus, vivendo esses momentos, mas muito distantes do pensamento de Deus. A gente gosta da palavra, gosta do ambiente, gosta do sentimento, gosta da comunhão, mas muitas vezes os nossos pensamentos continuam a pensar de forma humana. É isso que Jesus está falando para Pedro. É em cima dessa palavra que Jesus repreende Pedro. Por que você não cogita as coisas de Deus e fica cogitando coisa de homem? Por que você está na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, promessas de Deus, pensando como homem? Por que você está tão próximo de mim, Pedro, mas ainda não consegue compreender aquilo que eu estou trazendo para você? É isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, em Romanos 12:2, ele diz: olha, vocês precisam renovar a vossa mente, ter um novo pensamento. O pensamento de quem? O pensamento de Cristo, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Deixa eu provocar você aqui. Quem quer ter uma vida boa? Diga amém. Eu quero. Quem quer ter uma vida perfeita? Amém. Alguém quer bom, mas não quer perfeito. Quem quer ter uma vida agradável? Amém. 3 pessoas querem ter agradável, todo mundo quer ter uma vida boa e perfeita mais ou menos. Mas enfim, todo mundo quer. Mas o Senhor está dizendo como é o como.
Se você quer viver a vida que Deus tem para você, mas continua a agir conforme os seus próprios pensamentos, as suas próprias convicções e as suas próprias confusões, você está perdendo o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para você. É em cima disso que o Senhor está falando com Pedro. A melhor estratégia do diabo, deixa eu dizer algo para você, não é tirar você da igreja, acredita? O diabo não quer tirar da igreja, ele quer deixar você aqui confuso, vivendo esse momento gostoso, Elvis, mas ainda pensando de forma humana, de forma carnal, confuso. Porque é possível que você fique 20 anos assim, lá fora, uma hora você vai entender que algo te falta e você volta. Mas a estratégia do diabo é fazer com que as pessoas fiquem como Pedro, próximas do coração de Deus, da comunhão, do calor, mas longe do sentimento da verdade, da convicção da fé, dos pensamentos de Cristo ao nosso respeito. O Senhor está repreendendo Pedro por causa disso. A resposta de Jesus para Pedro, no verso número 23 foi: arreda, ou sai, vaza, some daqui, Satanás. Pô, que Jesus bem parceiro de Pedro, né? Andando junto já está chamando de Satanás. Mas o termo usado aqui, essa palavra Satanás, ela tem várias origens, mas a origem que cabe nesse texto é uma palavra do hebraico que é Satã, parecido a pronúncia, que quer dizer oponente, opositor. Em outras palavras, o Senhor não estava chamando Pedro de diabo, mas está dizendo: o teu pensamento se opõe ao propósito que eu vim trazer. Então Pedro, arreda disso, Pedro, para de se opor àquilo que eu tenho preparado. Não era Jesus não está proferindo uma ofensa para Pedro, Jesus está fazendo o diagnóstico de Pedro. Está dizendo: Pedro, você está comigo, mas você tem se colocado como opositor daquilo que eu quero propor, e você precisa mudar esse pensamento, porque você tem pensado como homem, e você precisa começar a pensar as coisas de Deus. Você precisa olhar para as coisas do céu. E talvez o cerne daquilo que nós vamos conversar essa manhã é que para cada propósito de Deus para a sua vida, para cada promessa de Deus para a sua vida, o adversário vai se levantar, vai haver uma oposição. E sabe qual é o problema? Que a maior oposição dos propósitos de Deus na nossa vida não é externa, é interna. Nós duvidamos, nós não cremos, nós começamos e não terminamos, nós fraquejamos. E a gente olha para esse texto e o Senhor chamando Pedro de Satanás, e a gente quer ser como Jesus o texto, e a gente não é como Jesus, nós somos como Pedro. Às vezes o Satanás precisa ser arredado, é o nosso, o que a gente mesmo criou, a oposição das coisas de Deus para a nossa vida. E não avança porque Deus não tem, não avança porque Deus não quer, não avança porque não tem promessa, não avança porque não crê, porque faz as perguntas de forma comum, de forma humana. Mas nesse texto o Senhor nos mostra que nós precisamos pensar de uma forma diferente. Quantas são as vezes que nós não agimos assim? Quantas são as vezes que nós não damos lugar à dúvida, à incredulidade, mesmo diante de algo tão precioso? Quantas são as vezes que nós, até num momento como esse, estamos aqui escutando uma mensagem, estamos escutando uma direção de Deus para a nossa vida, e de repente o nosso pensamento está cativo em outra coisa, porque a gente até escuta, a gente até gosta, até faz sentido para a gente, mas a nossa mente não está focada nessa coisa ainda. Talvez o nosso coração esteja, a filosofia da vida cristã é legal para a gente, mas os nossos pensamentos ainda não estão alinhados com o pensamento de Cristo. A boa notícia nesse texto é que mesmo depois de diagnosticar essa instabilidade de Pedro, o Senhor usa dessa passagem para deixar uma lição para nós, para aqueles que viriam depois dele. Isso está no verso 24 em diante, Jesus dizendo: olha, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Essa é a proposta do Senhor.
Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, você precisa andar como Ele andou. Se você quer experimentar os pensamentos e propósitos de Deus para você, você precisa cumprir os pensamentos e propósitos de Deus para você. E Ele deixa muito claro aquilo, dizendo: olha, negue a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Essa primeira proposta que Jesus deixa para aqueles que estavam confusos frente àquilo que estava acontecendo. E deixa eu dizer algo para você sobre pensamentos. Pare de romantizar o cristianismo. Ou você renuncia a coisas que te afastam de Deus, ou você nunca vai viver o que Deus tem para você. Ou você entende que tem coisas que não condizem com a tua caminhada, que não fazem mais sentido para você. Eu tive a graça de Deus, eu considero uma graça de Deus, além da salvação, de quando eu encontrei os caminhos do Senhor, eu reencontrei o caminho do Senhor depois de um tempo perdido. Eu tive um pastor muito sábio, e ele nunca disse para mim: pare de fazer isso. Ele nunca disse: mude isso. Ele só disse: tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. E à medida que eu fui me relacionando com o Senhor, eu fui entendendo que coisas que eu tinha, coisas que eu vivia, hábitos que eu tinha, não condiziam mais com essa pessoa que o Senhor tinha chamado a negar a si mesmo, a pegar a sua cruz e segui-lo. Não dá para romantizar, não dá para a gente chegar na vida cristã e viver da mesma forma como vivíamos lá fora. Então vou ter que deixar. Eu falo assim: vai. Então vou ter que mudar? Vai. Mas aquilo que deixamos é aquilo que mudamos, aquilo que abandonamos, aquilo que desistimos. Billy Graham, ele dizia na verdade, que aquele que entrega para o Senhor algo, nunca permanece de mãos vazias. Martin Luther King, ele diz que tudo que segurei nas minhas mãos eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu tenho até hoje. Se nós não estivermos dispostos a entregar, a renunciar, a gente vai permanecer a vida cristã próximo de Cristo, mas longe dos propósitos dele para a nossa vida. Se nós olharmos os evangelhos, os milagres de Jesus, muitas passagens, o Senhor chega para os enfermos e diz: que queres que te faça? Ou em outros momentos ele diz: queres ser curado? Parece um absurdo você encontrar um paralítico e perguntar: quer ser curado? Parece um absurdo você encontrar um homem cego mendigando e perguntar: o que queres que te faça? Mas sabe que tem algumas pessoas que tem na doença, que tem nas crises, muletas para não viver aquilo que Deus tem preparado para eles? E às vezes eles não querem ser curados, porque quando forem curados, abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas de lado, vai vir responsabilidade, vai vir um novo tempo sobre a vida. Então eles permanecem da forma que estão, e você diz: olha, por que você não faz isso? Porque eu tive uma decepção na igreja que eu passei. Morre com essa decepção então, infeliz. Ou entregue isso para Deus e deixa Ele curar você. Mas eu tive problemas de família. Quem não teve? Agora, ou você vai permitir que Deus cure aquilo que você viveu, ou você vai continuar com essa muleta se escondendo. Só que daí você não vai conseguir nem ter aquilo que você quer, e nem aquilo que Deus tem preparado para você. Porque o Senhor trabalha com gente curada, e a boa notícia é que Ele cura. Mas nós precisamos estar dispostos e entregar tudo a Ele. Eu já citei Billy Graham, já citei Martin Luther King, mas o Edir Macedo da Universal, parecido, né? Embora eu discorde de toda a teologia, embora eu discorde com muita coisa, ele tem uma frase que eu acho que cabe. Ele diz: com Deus, ou é tudo, ou é nada. Coloca a mãozinha assim: irmãos, é tudo ou nada.
Daí o pessoal traz carro, traz um monte de coisa, chave de carro, escritura de casa. Eu não estou falando disso. Bem que podia, né? Mas não estou falando disso. Ele está dizendo que quando nós estamos diante do Senhor, nós vamos ter que estar dispostos a abrir mão de muitas coisas. E a primeira coisa que você vai ter que abrir é a forma de pensar. Porque se você mudar os seus pensamentos, tudo o que eu estou falando para você já é besteira, não faz sentido nenhum para você. Se você quer viver a paz que excede todo o entendimento, você vai ter que abrir mão do seu direito de entender. Se você quer viver a paz que excede todo o teu entendimento, você vai ter que renunciar a algumas coisas que você não compreende, para ter essa paz que excede, para que você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Deus, eu não entendo como, eu também não. Deus, eu não entendo porquê, eu não entendo para quê, mas eu vou fazer. Permaneça. Eu sou um cara importante, não tão quanto o Edir Macedo, mas eu tenho aqui os meus seguranças, né? Então nós temos 2 militares aqui na igreja, né? O Roma e o Alexandre. E o militar, ele tem umas coisas esquisitas, sabe? No bom sentido. As casas que alguém sacou a arma ali. Se você falar para um militar, permaneça aqui, sabe que hora que ele vai sair de lá? Até a segunda ordem. Ele está ali, ó, fica aqui, ele vai ficar ali, meu irmão. Ó, o seu lugar, a tua guarda é aqui. Enquanto não chegar alguém dizendo que ele vai sair, enquanto não chegar alguém para render ele, esse homem, ele vai permanecer ali até a segunda ordem. Deixa eu dizer algo para você, Deus já disse tanta coisa nesse tempo, Deus já falou tanto com você hoje, e em todos os outros momentos, já deu tanta palavra para você, por que você começa e não termina? Se Deus disse para você ir, se Deus disse que vai, se Deus tem promessa, se Deus tem chamado, se Deus tem propósito, por que você parou se Deus não disse para parar? Permaneça, fique até a segunda ordem. O que nos limita? O que tem nos limitado de viver isso? Se você parar para pensar em limitações, quais as limitações que você tem? Quais as limitações que você tem na tua vida? Pensa em limitações. A minha dificuldade é que eu tenho medo. Medo do quê? A minha dificuldade é que eu não sei como é que as pessoas vão compreender essa nova mentalidade minha. Medo de gente. Eu tenho medo porque eu já vi gente começar a se frustrar. Experiência dos outros. Daí chega um momento da sua vida que você é mais limitado por coisas relacionadas a situações, pessoas, acontecimentos, mas não é movido pelas coisas de Deus. Você para por coisas humanas, mas não avança por promessas de Deus. Você é movido por coisas dessa terra, mas não consegue avançar debaixo daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Se o medo te paralisa e a promessa não te move, tem algum problema nisso. Nós precisamos crer que o Senhor tem algo preparado para nós, Ele tem projetos preparados para nós. A Bíblia nos diz que a fé, ela pode mover montanhas, mas o medo tem poder de criar essas montanhas. E nós muitas vezes estamos diante de coisas que nós mesmos criamos, de problemas que nós mesmos criamos, de situações que nós mesmos trazemos para a nossa vida. Nós precisamos saber onde nós estamos e a autoridade que nós temos. A Bíblia nos conta que Davi, ele vai enfrentar um gigante, Golias. Mas se você ler o texto todo, lá em 1 Samuel, em nenhum momento Davi chama de gigante Golias. Todo mundo chamava de gigante. Todo mundo viu o tamanho do homem. Davi não chama ele de gigante em nenhum momento. Davi só olha para aquele homem que não era temente a Deus, que era incircunciso, que era a marca da aliança ou não aliança, e ele olha, esse homem sem aliança, ele não pode vencer alguém que tem aliança com o Senhor. Davi não estava olhando para o problema, porque o pensamento de Davi já estava no Deus de Davi, no poder do Deus de Davi.
Talvez viver milagres na tua vida e na minha vida não é nada místico, espiritual, campanha. Talvez para você ver o milagre que você precisa, o que você precisa é mudar a tua mentalidade. É começar a valorizar as coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus. Negar a si mesmo, muitas vezes é negar as obviedades da vida, as convicções que você tem. É ter todas as vias pavimentadas e, como cantamos aqui, olhar para o caminho no deserto, para rios no meio do ermo, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Pedro, como que você fica cogitando as coisas dos homens e não cogita as coisas de Deus? Se Deus é tão real, se Deus tem tanto poder, se Deus é tudo isso que nós declaramos já nessa manhã, porque nós conseguimos valorizar o que o medo nos dá, o que as pessoas nos dão, o que as circunstâncias nos dão, e não conseguimos seguir aquilo que Deus já nos deu, e caminhar segundo na palavra dEle. Negar a si mesmo. A segunda coisa que o Senhor está ensinando aos seus discípulos, e nós somos discípulos do Senhor já nessa passagem: negue a si mesmo e tome a sua cruz. Antes da gente entender o que é a cruz que nós temos que tomar, talvez seja importante a gente entender a cruz que Cristo levou. E lá em João capítulo 19, 17 e 18 diz: levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Nessa passagem, Jesus está literalmente carregando a sua cruz. Nessa passagem, aquilo que acontece de forma espiritual também está acontecendo de forma física e material. E nós precisamos lembrar que essa cruz que Jesus carregava não era dele, era nossa. A morte de Cristo na cruz não é uma morte comum, igual aqueles dois homens que estavam do lado. É uma morte honrosa, mas injusta, terrível. Naquele momento Jesus estava carregando isso. E quando o Senhor nos chama para carregar a cruz, Ele não está dizendo que você tem que sofrer, que você vai ter que padecer. Olha, eu sofri por você, e agora é hora de você carregar a sua cruz. Nada. Compreensão errada do Evangelho. A cruz que nós carregamos é a salvação de Cristo. A cruz que nós carregamos é essa mentalidade de gente salva, de gente transformada. A cruz que nós carregamos é essa história, esse legado de alguém que morreu por quem não merecia. E se nós não carregarmos isso, aonde nós vamos? Isso também não condiz com a fé que vivemos, ou dizemos que vivemos. Porque aonde nós chegamos, não é a tua cruz que vai transformar a vida das pessoas, é a cruz de Cristo. A cruz que levou o único justo para dar salvação para toda criatura, todo aquele que nele crê. E quando nós chegamos diante das pessoas, nós carregamos isso, nós trazemos isso. Essa é a nossa responsabilidade. Nós queremos viver o melhor de Cristo, testemunhar o melhor de Cristo, ter as melhores experiências com Cristo, mas nós não queremos levar a mensagem de Cristo, a cruz de Cristo, aonde nós vamos. Eu vi um vídeo essa semana de um pastor falando para jovens. Ele diz: jovem, se você é cristão e chega na faculdade, a melhor coisa que você tem que fazer no primeiro dia, já chega com uma camiseta de Jesus, para que todo mundo já saiba que você é crente. Porque se você esperar eles descobrirem, sabe o que vai acontecer? Você vai estar sentado ali, na primeira piadinha suja você deu uma risadinha, na primeira roda de conversa nada a ver, você está ali no meio. E depois, se lá na frente eles descobrirem que você é crente, você não é crente não, porque chegou e não levou a cruz, chegou e sentiu o ambiente. Nós não somos aqueles que sentem o ambiente, nós somos aqueles que transformam o ambiente. Nós somos aqueles que onde chega, aonde pisam, milagres acontecem, vidas são transformadas, pessoas se rendem a Jesus.
Eu creio que quando nós compreendemos isso, que é o chamado de Deus para nós, os propósitos de Deus para a nossa vida começam a acontecer de forma gradual, de forma exponencial. É cuidar das coisas de Deus, que naturalmente o Senhor está cuidando das nossas. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos mais preocupados com as nossas coisas. E quando Pedro ele evidencia, olha só a frase de Pedro dizendo para o Senhor: Senhor, tem compaixão do Senhor. Não era compaixão do Senhor. Você acha que Pedro estava só com dó de Jesus? Não estava nada. Mas tinha alguém carregando alguma cruz ali, e Pedro não precisava carregar mais nada. A partir da morte e ressurreição de Jesus, nasce o chamado de Pedro. A partir da subida de Jesus ao céu, desce o Espírito Santo que capacitou o próprio Pedro. Mas para que isso pudesse acontecer, tinha que ter cruz. E para que algo possa acontecer na tua vida, também precisa ter cruz. Se nós não carregarmos a mensagem de Cristo, nós vamos carregar os frutos de Cristo. É esse o problema de muito evangelho sendo pregado em outros lugares. É um evangelho barato, é um Cristo barato, é uma convicção barata, é uma conduta barata, é uma hipergraça. Porque a graça do Senhor, ela é grande, mas da forma que ela te pega, ela é tão graciosa que ela não deixa você da mesma forma. Quando o Senhor ele te encontra, o Senhor é tão bom que ele te escolhe de graça, e Ele te melhora de graça. Ele te escolhe sem você merecer, e Ele te faz ser muito melhor do que você merece. Mas para que isso aconteça, nós precisamos carregar essa cruz. Que quando Cristo carrega a cruz e morre na cruz, nós morremos com Ele, para viver a vida que Ele tem para nós. Nós temos uma responsabilidade: negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Talvez um dos conceitos mais atuais daquilo que nós estamos falando são dos influenciadores digitais. Tem gente fazendo muita idiotice, com um número maior de idiotas seguindo. Tem gente promovendo coisas ridículas e gente fazendo coisas ridículas. Mas esse é o conceito de um seguidor. Um seguidor, ele caminha sobre o caminho que para ele foi deixado. Na ideia da geração passada, que não tinha todas as tecnologias, um seguidor era mais parecido com um detetive. Lembra do jogo Detetive? Era do tempo de vocês? Dava muita briga na minha época, mas era um jogo legal. E você ficava seguindo pistas. A Dona Rosa com castiçal na cozinha, alguma coisa assim. E você fica seguindo as pistas. E você, por quê? Você tinha que trilhar o caminho que foi trilhado para chegar no resultado esperado. Seguir a Jesus é exatamente isso. E o problema é que muitas vezes os nossos pensamentos das coisas de Deus não são os pensamentos de Deus para as coisas dele. Muitas das pessoas que chegam até Jesus, elas são empoderadas, porque, como eu disse, o Senhor te melhora. Se você acha que eu falo ruim hoje, experimenta eu ver 10 anos atrás. Eu era muito pior, porque a gente melhora. O Senhor vai nos melhorando, o Senhor vai nos aperfeiçoando, o Senhor vai nos dando dons, vai nos dando capacidade, Ele vai esclarecendo, clareando, vai nos dando experiência. E nós muitas vezes confundimos isso. Essa mensagem, essa conversa de Pedro não é conversa para incrédulo. Ele está falando com gente de igreja. Pedro, discípulo. E Pedro está falando: Senhor, o Senhor consegue sair dessa, o Senhor consegue disso, o Senhor tem poder para isso, tem compaixão do Senhor, o Senhor pode fulminar todo mundo com um raio, o Senhor pode acabar. Mas aquilo que recebemos, o poder de Deus que recebemos,
Na visão de Cristo, não é uma coroa, não é um cetro de poder. Na visão de Cristo, é uma bacia e uma toalha para que a gente possa servir. É para diminuir, é para fazer com que outros cresçam. Seguir a Jesus é mudar convicções que nós temos até sobre o nosso respeito. É mudar algumas coisas do que diz respeito à autopreservação, a autocuidado. Olhar o outro com importância, fazer como o apóstolo Paulo diz, considerar os outros superiores a você. Olha que coisa louca, olha a proposta do Evangelho. Mas infelizmente muitas pessoas têm uma compreensão errada, e quando elas recebem a Jesus, elas se colocam num subgrupo acima dos demais, e dizem: ai, que pena, está em pecado, ai, que pena, olha, coitado, coitado de tu, que não consegue olhar para o outro, e entender que aquilo que você tem, é grande o suficiente para ser compartilhado, para que ele também possa ser lavado, para que ele também possa ser transformado, para que ele também possa crescer. Nós precisamos ter uma compreensão muito clara, porque isso é seguir a Jesus. Isso é seguir a Jesus. Nós não fazemos aqui, o culto que nós prestamos aqui é para Deus, aquilo que nós adoramos aqui é para Deus, mas o ambiente de igreja e a vida lá fora tem tudo a ver com pessoas, e às vezes em detrimento a dor de cabeça, a conflito, a desgaste, porque lidar com gente não é fácil. A gente prioriza a estrutura, prioriza os dons, prioriza o conforto, prioriza o dinheiro no bolso, prioriza o meu próprio crescimento, os aplausos que eu recebo, o meu número de seguidores. Ai! Não é isso que Deus tem para nós, meu irmão. Não é isso que nós precisamos entender, que seguir a Jesus é servir as pessoas. Servir a Jesus é amar as pessoas. Servir a Jesus é se doar às pessoas. Pastor, eu não estou entendendo o que é se doar. O que é servir de fato? Custa. Custa. Esse é o verdadeiro evangelho. Se o teu evangelho não custa nada, seu evangelho não vale nada. Se o teu evangelho não tem feito você fazer algo, talvez o evangelho ainda não fez algo em você. E Pedro está vivendo esse conflito, e o Senhor está dizendo: Pedro, você não está entendendo agora, mas você vai entender. Pedro, aquele que quer salvar sua vida, ele perde. Para de se preocupar só com você, para de olhar só para os seus sonhos, para de olhar só para os seus projetos, para de se preocupar só com aquilo que você quer construir. Nós temos um edificador, nós temos um construtor, e nós temos o fundamento. Ele também sabe construir, e Ele constrói melhor do que você. Mas você precisa estar disposto a abrir mão. Você precisa estar disposto a deixar algo. O apóstolo Paulo, quando fala aos Filipenses, ele diz: olha, tenham vós o mesmo pensamento que teve Cristo Jesus, que sendo filho de Deus, estando no céu, abriu mão de tudo isso, se esvaziou dessa glória, para ser um como nós. E se Deus que é Deus, se Jesus é Deus, se esvaziou de tudo, para ser igual a você, por que você que é igual e todo mundo, às vezes está se enchendo, para achar que é diferente de alguém? Nós vamos olhar para as pessoas como um alvo daquilo que nós encontramos. A nossa igreja, a Igreja do Nazareno, ela foi fundada nos Estados Unidos, no dia 13 de outubro de 1908, e um dos líderes da igreja da época, pastor Phineas Bresee,
ele tem uma frase que eu gosto muito. E a frase dele é o seguinte: nós somos nós. Nós somos devedores de cada homem do Evangelho, na mesma proporção que recebemos. Quando eu recebo o Evangelho de Cristo, eu sou devedor desse Evangelho, e como eu não posso pagar para Cristo, eu devo compartilhar e pagar ao meu irmão. Você vai receber essa riqueza. Eu recebi de graça, toma de graça. Eu recebi, isso me transformou, toma isso. E assim nós podemos seguir a Jesus. Nós somos agentes de transformação. Nós estamos aqui para transformar ambientes. Nós estamos aqui para transformar a vida das pessoas que se conectarem com a gente. E quando as pessoas se aproximarem de você, e quando as pessoas se aproximarem dessa igreja, elas jamais podem sair daqui sem se sentirem amadas. Jamais elas podem sair daqui sem se sentirem acolhidas. Jamais elas podem sair daqui sem encontrar um ambiente de graça e misericórdia, por pior que sejam os seus pecados, porque foi assim que o Senhor nos encontrou, e foi assim que Ele nos amou na cruz do Calvário. O Senhor não nos ama por quem somos, nem por quem éramos. O Senhor nos ama por quem nós vamos ser nele. O Senhor já viu a obra completa, e nós temos que olhar para toda pessoa com essa mesma ótica. É possível. O Senhor pode transformar essa vida, o Senhor pode mudar essa história. E nós somos as pessoas que estamos seguindo a Jesus. Para isso precisamos afastar o adversário. Pare de pensar de forma humana, não é de forma humana. Comece a pensar como a Bíblia diz, como o Senhor nos ensina. Comece a crer naquilo que a Bíblia fala. Se mova por promessas, não se mova por circunstâncias. Negue a si mesmo, carregue a sua cruz, que é a mensagem de Jesus, a cruz de Jesus, e siga-o pelo mesmo caminho que ele trilhou. Sigo na mesma jornada. Pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei como começar. Comece a olhar para as necessidades que estão ao teu redor, comece a olhar para os momentos que você está vivendo. É exatamente aí que as coisas vão começar. Muitos incômodos que você tem está relacionado a problemas que o Senhor te chamou para resolver. Ai, pastor, a igreja, eu estou sentindo que a igreja precisa de cuidado. Ah, irmão, está sentindo, então talvez Deus te chamou para cuidar. Comece a fazer isso. Ah, eu estou sentindo que a gente precisava ter olhar para as pessoas que estão na rua. Legal. Você está sentindo, talvez Deus te chamou para isso. Mas é que nós muitas vezes estamos limitados àquilo que nós estamos vivendo, e nós não estamos aqui para viver aquilo que vivemos. Estamos aqui para viver aquilo que cremos. A forma que você vive a tua vida, aquilo que está diante dos teus olhos, está muito aquém daquilo que está nos olhos de Deus a teu respeito. A pergunta é: de que forma que você vai olhar? Como Pedro ou como Cristo? Você vai ser o opositor do propósito de Deus para a sua vida? Vai ser o Satanás da sua própria história? Ou você vai deixar de pensar dessa forma e falar assim: eu quero arriscar, pensar de uma forma diferente, eu quero experimentar algo diferente, e assim somos chamados para viver. O resultado: porque o Filho do Homem, verso número 27, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então Ele vai retribuir cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que ainda se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que Ele está dizendo? Olha, no final dessa jornada, vocês verão o Filho do Homem junto com seus anjos, e vocês serão retribuídos por essa dedicação, vocês serão retribuídos por essa entrega, vocês serão retribuídos por essa mudança de pensamento. E daí o verso número 28, o que ele diz é que alguns não morreriam até ver o Filho do Homem no seu reino. Essa referência é uma referência daquilo que é cumprido em Atos capítulo de número 1. Alguns desses estavam quando viram Jesus subindo aos céus. É isso que ele estava dizendo. Então quer dizer que eu não vou mais morrer aqui? Não, o texto está dizendo isso. Daí o contexto é para eles, mas o contexto para nós é o seguinte: você verá o Pai, o Filho e os seus anjos, e será retribuído segundo a obediência daquilo que o Senhor colocou diante de nós. Sabe qual é a boa notícia? A melhor notícia é que tudo isso que nos é proposto
o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. O próprio Deus que promove a mudança, o próprio Deus que nos desafia para a mudança, é o agente transformador dela. O que a gente precisa? Intimidade com Ele. Entrega, busca, e assim o Senhor nos transforma naquilo que nós temos que ser nele. Amém? Você crê que o Senhor, Ele pode pegar você onde você está, no momento que você está vivendo, da forma que estão os teus pensamentos, da forma que está a tua conta bancária, da forma que estão as tuas emoções, e fazer algo extraordinário na tua vida? Você consegue crer nisso? Você consegue imaginar que o Senhor, Ele pode mudar qualquer coisa, em qualquer minuto, em qualquer segundo, e Ele comanda todas as coisas? Ele pode, Ele faz. Mas como Ele diz para Marta, como Ele diz para Maria, na ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Se não creres, o máximo de glória que você vai ver, essa glória terrena, que da mesma forma que aplaude tira, que da mesma forma que você está em cima, em outro momento você está embaixo, mas aquilo que é com o Senhor, é eterno, é permanente, e traz paz. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu queria que você se colocasse em pé. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Talvez não cremos da forma que deveria, mas sabemos, porque a tua palavra diz que o Senhor tem propósito, chamado, futuro para aqueles que confiam no Senhor, Pai. Mas infelizmente, Pai, nós muitas vezes, eu muitas vezes também, Senhor, me movo através das circunstâncias, das confusões que elas geram no meu coração. Mas o desafio do Senhor, Pai, é que nós não sejamos opositores daquilo que o Senhor já declarou ao nosso respeito. Se o medo tem nos parado, nós queremos que agora as promessas nos movam. Se as circunstâncias têm nos limitado, Pai, nós queremos que agora o propósito, Pai, nos se limite a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas nos ajuda nessa jornada, Deus, a negar a nós mesmos, porque nós sabemos muito, sabemos de teologia, sabemos de Bíblia, sabemos da vida, sabemos de política, sabemos de emoções, mas nós não conseguimos compreender aquilo que só o Senhor compreende. É isso que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, Deus. Inescrutáveis, incompreensíveis são os pensamentos do Senhor. Então nos faz, Pai, perder o nosso próprio entendimento para viver a paz que excede Ele. Chegamos até aqui pensando muitas coisas, mas agora não queremos pensar mais nada. Queremos a paz que vai nos fazer andar, não por aquilo que compreendemos, mas por aquilo que cremos. E se assim o for, Pai, em nome de Jesus, realiza milagres na vida dos meus irmãos, traz testemunhos, Pai, do extraordinário de Deus, e que possamos todos os dias negar a nós mesmos, porque todos os dias nós queremos o controle de volta. Todo dia as nossas próprias forças querem ser opositoras à obra de Deus na nossa vida, porque nós achamos que nós fazendo é melhor. Nos ajuda a negar a nós mesmos, Pai, assim permanecer, e aquilo que largamos seja substituído pela cruz de Cristo, a mensagem de Cristo, o testemunho de Cristo, o pensamento de Cristo, porque nós queremos andar pelo caminho que Cristo andou, servindo, amando, frutificando, testemunhando, compartilhando a mesa com os irmãos. Nós não queremos, Pai, caminhar uma vida como Pedro, próximo de Jesus, mas tão distante do pensamento dele. Renova nossa mente em Cristo,
Nos ajuda, Pai, a guardar a Tua palavra, a esconder a Tua palavra, como diz o salmista, para avançar, Pai, segundo a Tua vontade para cada um de nós. Nós não queremos, Pai, ser a igreja mais empoderada do Brasil, nós não queremos, Pai, ser a igreja que mais cresce, nós só queremos servir ao Senhor, Pai, e servir as pessoas, e todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós, que nós venhamos a diminuir, Pai, que nós venhamos a amá-los, como Cristo nos amou, quando não tínhamos nada a oferecer, Ele deu o melhor para nós, que sempre flua o melhor de nós, que sempre as pessoas possam extrair o melhor de nós, nunca o básico, nunca o relaxado, sempre o excelente, porque foi isso que Cristo fez por cada um aqui, e nós somos devedores dessa mesma proporção, para as pessoas que ainda não te conhecem. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra fala conosco, ministra os nossos corações, e nos leva de um ponto ao outro, mesmo depois de ouvir uma mensagem, nós não estamos sós, e o mesmo Deus que nos deu essa mensagem, é fiel para nos conduzir através do Teu Espírito, para vivê-la integralmente na nossa história. Obrigado por esse tempo, Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, aqueles que nos visitam, obrigado, Pai, pela semana que o Senhor já nos fez iniciar na Tua presença, mas faz com que essa presença vá conosco, em cada momento, em cada etapa dessa semana, e que nós possamos já provar, Pai, do fruto dessa palavra na nossa vida. Assim cremos, assim nós declaramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a doce comunhão, consolação, direção do amado Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós hoje e sempre. Você que crê nessa palavra, diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez essa manhã.